Boa noite, pessoal. Nesse vídeo da noite eu vou falar sobre um conceito deturpado que alguns têm sobre democracia. Tem gente que julga que todo socialista é vagabundo, que a ideia que é transmitida por o mundo. Mas já pararam para pensar que o problema não é a esquerda em si, mas os extremistas que acham que um país vive sem o mínimo de capitalismo. Cuba, por exemplo, está atenta a isso atualmente. Estão abrindo a economia para o mercado, liberando de mercado. Por quê? Um país sem o mínimo de capitalismo não sobrevive na conjuntura atual, porque não consegue diversificar sua economia, tornando, dificultando a vida, o IDH das pessoas que vivem nesses determinados países. Todavia, alguns extremistas brasileiros, principalmente extremistas de direita, acham que deveria voltar à ditadura militar. Vocês sabiam que na época da ditadura militar eles prendiam, inclusive, pessoas que não tinham ligação com movimento nenhum, mas pelo simples fato de denunciar atos de corrupção. Para quem desconhece o contexto histórico, eu venho aqui falar que, por exemplo, pessoas como Maluf, José Maria Marinho e muitos outros sem vergonhas do nosso país fizeram parte da chamada Arena, que é o partido oficial da ditadura militar. Era. Então, nesse contexto, democracia é o debate de ideias. Nem a esquerda pode se achar superior à direita e nem a direita achar superior à esquerda. Por exemplo, é público notório que devemos ter um controle de gastos, mas daí coloca o econômico se sobrepondo ao social, como os ditadores faziam na época da ditadura militar. Tanto é que teve a célebre declaração do Garrastazu Mendes, que falou assim: a economia do Brasil vai muito bem e o povo vai mal. E quem achar ruim esse sistema, eu pego e arrebento. Ou seja, a direita tem essa falha porque valoriza o econômico. Valorizando o econômico, quem privilegia somente? A classe empresarial, que sim, é muito judiada, vamos dizer assim, no Brasil, porque os impostos são grandes e de forma errada, né? Deveria taxar-se a renda e não a produção. A produção econômica do Brasil deveria ser mais barato para termos produtos mais baratos. Em contrapartida, a renda deveria cobrar renda de quem tem renda, aliás. E outro detalhe também, democracia não é um governo só de capitalistas, um estado só de capitalistas, mas é o debate entre ideias, por exemplo, ideias socialistas, comunistas, anarquistas, em suas vertentes anarcossocialistas e anarcocapitalistas. Qual é a diferença entre essas duas? O anarcossocialismo, ele defende que a classe operária se organize de forma que
ocupe o lugar do Estado, não tendo um membro específico para assumir, e sendo um conjunto de classes operárias regendo os destinos globais, né? E para a informação de vocês, o anarcossocialista era defendido por Mikhail Bakunin, que era socialista e rival ideológico de Karl Marx. Para aí vocês veem, percebem que até na esquerda tem seus contrastes. Não é o mesmo o marxismo clássico, do marxismo-leninista, marxista-stalinista, marxismo fidelista, marxista-maoísta, do Vietnã, da Coreia do Norte, da Venezuela, que aliás é o mais pitoresco, porque de colocar referência de um nome, de um liberal oligarca, que foi o Simão Bolívar, com um elemento socialista, é bem pitoresco. E esses tipos de socialismo, até eu que sou admirador do verdadeiro marxismo, eu acho que devemos lutar sim contra esse modelo de socialismo, porque esses socialismos que foram colocados em prática, na verdade, não passam de capitalismo de Estado, ou seja, o burguês é o Estado. O Estado é dono da nação, o Estado obriga a pessoa a pensar no que quiser, no que o Estado mandar, obriga, por exemplo, a pessoa ser ateia, exceto em Cuba, que há liberdade religiosa desses países de capitalismo de Estado. Mas há boas referências. Por exemplo, o ex-presidente Pepe Mujica do Uruguai é um cara que não quis transformar o Uruguai numa república socialista, apenas foi responsável por algumas mudanças que para o Uruguai foi excelente. Por exemplo, diminuiu o número de maconheiros no Uruguai pelo simples fato do Uruguai ter legalizado a maconha, a cannabis sativa. Nesse sentido, galera, o valor da democracia é superior a qualquer ideologia, seja ela capitalista, seja ela comunista, seja ela anarcocapitalista, socialista. A democracia é o princípio basilar que devemos manter. Ainda que não seja perfeito, que haja imperfeições na democracia, que tem como comprar votos, é o único regime que garante a liberdade total das pessoas saberem que há corrupção. Em uma ditadura, seja ela de esquerda ou de direita, não há essa liberdade de saber de atos de corrupção. Vocês querem isso? Que eles continuem roubando do Brasil sem poder denunciar? E outra coisa, a mídia tem que ser mais imparcial. E aqui eu não estou defendendo o PT, não. Pelo contrário. Mas tem que agir da mesma forma. Com PT, com PSDB, com PV, com PSOL, com todos os partidos de forma geral. Democracia é o debate de ideias. As lutas de classes do século XXI têm que ser pautadas pelo diálogo, pela diplomacia. Vamos enterrar de vez os radicalismos ideológicos, tanto de direita como de esquerda. E no mais, galera, falou!